Oi, voltei. Semana passada não teve vídeo, a gripe me pegou, ela ainda não foi embora, mas véspera de feriado, eu acho que a gente merecia um videozinho extra. E hoje eu vim falar pra vocês algumas situações constrangedoras. Eu acho que não chega nem a ser um mico, mas são algumas situações engraçadas em que eu me meti no meio dessa vida de estudante quando eu estava no curso e também em algumas situações de estagiária, de coisas que eu vivi no meu estágio que foram um pouco engraçadas, mas me trouxeram ensinamentos pra vida pessoal, profissional como um todo. Eu vim contar pra vocês. E no final do vídeo tem dicas de como a gente pode melhorar a lidar com essas questões que acabam surgindo de uma maneira ou outra, até porque é um ambiente novo e a gente está aprendendo. Então, vamos logo começar. Primeira situação, vou contar pra vocês sobre a minha primeira simulação, que teve um pouco de altos e baixos. Foi na matéria de IER, Introdução ao Estudo das Relações Internacionais, logo no primeiro semestre. Era sobre a crise na Ucrânia, na época estava super em alta esse assunto. E aí, tudo bem. No dia do sorteio dos países, para ver qual grupo ia ficar designado para defender cada país, eu faltei. Então já começa daí, que eu já estava errada daí. Tanto dia para faltar, eu fui escolher logo esse. E não fui, e aí eu acabei ficando com a rebarba, digamos assim. Os países que eram mais importantes no conflito, na discussão, já tinham sido escolhidos. E como as pessoas que tinham faltado, eu acho que tinha mais 5 pessoas que não tinham ido no dia, a gente acabou se juntando em um grupo, só que não tinha mais que país colocar. Eu acabei ficando com um que não tinha nada a ver com a crise na Ucrânia. Eu nem lembro mais o que não tinha muita informação, tinha pouca coisa para argumentar. E aí eu ficava, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? E mais um problema foi esse, né? Primeira simulação, eu tava um pouco perdida, eu não sabia onde procurar informações, eu não sabia como estruturar minha fala inicial, aí eu ficava com medo de escrever alguma coisa em inglês errado, mesmo sabendo inglês, enfim. Eram muitas questões e eu tava meio que perdida, real, oficial mesmo. Eu sei que eu passei um apertado antes dessa simulação e o negócio ficou mais complicado ainda no dia da simulação. Das pessoas do grupo, eu acho que eram 3 pessoas, eu fiquei responsável por falar a fala inicial, era cerca de 1 minuto, se eu não me engano, e a gente tinha lá preparado um documento que falava brevemente sobre a posição do país, de quem estava do lado, blá blá blá, essas coisas assim, bem diplomáticas, né? E aí eu fui falar lá na frente, me tremia todinha, tava de blazer. Quando eu tirei esse blazer, gente, eu tava tão suada, mas tão suada, mas tão suada, de tão nervosa que eu tava. E aí eu comecei a falar, e eu falava, meu Deus, eu vou gaguejar, meu Deus, eu vou falar tudo errado, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas no final deu tudo certo. Eu falei com a parte inicial lá, e no decorrer da simulação eu acabei falando, eu acho que 1 ou 2 vezes, não me lembro. Mas eu sei que foi uma situação muito tensa pra mim, que eu acho que não precisava de toda essa tensão, até porque tava todo mundo ali aprendendo e tudo mais. Moral da história, não falte no dia do sorteio, da simulação, sobre qual país você vai ficar, porque às vezes é melhor a gente ficar com um país que é mais envolvido no assunto, porque tem bastante coisa pra gente estruturar, bastante coisa pra pesquisar. Segunda coisa, justamente o fato de pesquisar, faça uma boa pesquisa antes de ir para a simulação, não vá despreparado de jeito nenhum. E além de pesquisar o posicionamento do seu país sobre a crise, enfim, que vocês estão analisando, procure sobre o posicionamento de países que sejam contra o seu posicionamento, para você ter uma noção de quais argumentos serão usados e até pensar em contra-argumentos para não ter que ficar desesperado lá na hora, que nem eu fiquei. Por fim, participe de todos os eventos, simulações que você puder participar. Quanto mais a gente participa desse tipo de atividade, mais a gente se torna mais confiante, mais preparado, entende como que a gente pode estruturar a fala, estruturar argumento, tanto na hora de falar com as outras pessoas, tudo tem um jeitinho e a gente vai pegando esse jeitinho com prática. Então, sempre que tiver a possibilidade, a oportunidade, participe de eventos desse tipo, porque vale muito a pena. Vamos lá para a segunda situação constrangedora. Aula de ciência política, me lembro como se fosse ontem. Vamos dar um parêntese aqui, eu sempre tive muita vontade de usar vestido com tênis, umas coisas meio loucas assim, né? Eu vi umas fotos no Pinterest, nossa, que coisa maravilhosa, mas eu nunca tinha tido coragem de usar. Isso foi em 2014, primeiro semestre de 2014. E aí eu falei assim, quer saber? Eu não tô nem aí, eu vou usar vestido com tênis.
E num belo dia eu acordei, coloquei o vestido e o bendito do tênis e saí de casa feliz da vida, radiante, como se estivesse realizando um sonho. Cheguei na aula de ciência política, sentei a minha bundinha na cadeira, o professor ainda não tinha chegado, e fiquei lá esperando, né? Estava radiante assim, né? Super meio away. Tudo bem. O professor chegou, fez a chamada e falou assim, agora a gente vai para o auditório. Aí eu, mas por que a gente vai para o auditório? Lá na Católica tem uma caixa de mensagens, eu acredito que outras universidades também tenham, que é por e-mail mesmo, que eles mandam informações de quando vai ter evento, de quando o professor faltou, ou de documentos que tem que ler para a próxima aula, enfim. Eu sempre olhava esse negócio antes de sair de casa, mas nesse dia eu não olhei porque eu estava muito feliz com o meu vestido e com o meu tênis. E aí eu cheguei lá e o professor, vamos para a auditório, mas que auditório, né? Se a aula é aqui, não tô entendendo. Pois era, tinha um evento com o embaixador, eu não lembro de que país era, com os alunos de relações internacionais, então era um evento fechado para o curso. E aí metade da sala lá com roupa social bonitinha e eu com meu vestido e com meu tênis. Eu queria enfiar a minha cara dentro de um buraco. Não quer dizer que todo evento você tem que estar com roupa social ou coisas do tipo. Mas existem alguns que exigem uma formalidade maior do que outros. E esse era um que exigia uma formalidade maior. Mas calor, aquele negócio, né? Não sabia muito bem das coisas. Sei que no final das contas eu fui lá pro auditório, era um auditório pequeno, porque era mais restrito pro curso de Relações Internacionais mesmo. Eu sentei lá no fundão, que era pra ninguém me ver, pra ninguém falar nada. Aí terminou a palestra, um monte de gente, fui falar com o embaixador e tudo mais, ele era super aberto, não consigo me lembrar de jeito nenhum de que país era. E eu fui pra casa, porque eu não me sentia à vontade pra chegar de vestido e tênis pra falar com ele. Não que isso seja errado, mas eu não me sentia à vontade. Todo mundo lá com a roupa bonitinha e tudo mais. Enfim, moral da história. Esteja atento o que tá acontecendo na universidade, o que tá acontecendo no seu curso, possíveis eventos, possíveis encontros com pessoas importantes, palestras e coisas do tipo. Nem todo evento exige uma formalidade de gravata, terno, roupa social, saltinho e tudo essas coisas. Até porque a gente sabe que no dia a dia da faculdade não é bem assim. Eu já fui pra faculdade até de pijama. Então era algo muito normal, porque todo mundo muito cansado e tal. Enfim, N considerações. Mas com esses eventos e algumas palestras importantes, eu acho que vale a pena a gente investir um pouco mais no vestuário. Não precisa ir super montado, mas com uma roupa mais fechadinha, sem decote, uma calça comprida, enfim, coisas que te deixem um pouco mais formal, não necessariamente com blazer e aquelas coisas todas loucas, porque aqui em Brasília, para usar isso, misericórdia, é um calor que só Jesus. Mas é importante porque às vezes, vamos supor, é um palestrante que é de uma área que você acha muito interessante, você pode ir lá se apresentar, falar o seu nome, mostrar o seu cartão de visita, falar dos seus interesses. A gente já falou sobre cartão de visita aqui no canal, vou deixar o link do vídeo aqui em cima para quem ainda não viu. Então, pode ser uma oportunidade de você conhecer uma pessoa de uma área que você gosta e estar apresentável na hora de dar informações sobre você. A primeira impressão geralmente é que fica, né? Então, vamos então para a próxima presepada que tomei. Dessa vez fui no estágio. Eu fiz estágio na assessoria internacional de um ministério. Tem vários vídeos sobre isso aqui no canal. Vou deixar listado aqui para quem ainda não viu, falando mais especificamente sobre o estágio. Mas eu vou falar aqui sobre uma situação que aconteceu. Primeira semana de estágio, assim, eu ainda estava me adaptando, ficava um pouco tímida. A gente fica um pouco receosa de que assuntos falar com o nosso chefe ou com outras pessoas do departamento. É aquele negócio, né? A gente está se adaptando e as coisas são assim mesmo. Eu participei de uma reunião junto com o meu chefe, de um evento que ia ter internacional, se eu não me engano, e aí a gente precisava revisar uma boa quantidade de documentos para poder se preparar para esse evento de fato. Não era eu que ia participar, né? Era meu chefe. Mas ele tinha pedido ajuda porque era muita coisa para revisar. Ele, não, então você pode ficar com esses documentos aqui, dá uma olhada e se você vier achar alguma coisa importante, você me avisa, né? Eu, tudo bem, me sentindo super assim, né? Sem contar que no começo eu tinha muito medo de fazer qualquer coisa errado. Qualquer coisa mesmo, desde escrever uma palavra em um ofício e mandar para ele revisar e tá errado, desde estragar um documento, um projeto inteiro que esteja sido feito, ou fazer uma ligação errada, essas coisas, né? Mas com o tempo as coisas foram melhorando. Tudo bem. Ele me passou um documento de cerca de 150 páginas e tinha outros lá, mas
Esse ele tinha falado, olha, você pode imprimir, porque eu vou precisar desse documento em papel, então você pode imprimir, aí você dá uma olhada e depois você me devolve. Deu tudo bem, né? E já estava um pouco nervosa com a questão da impressora. Todo mundo falava, pedia para imprimir normal lá pelo seu próprio computador, você podia mandar imprimir qualquer coisa, claro que não, né, coisas que fossem relacionadas ao trabalho, isso é óbvio. E aí, eu não sabia mexer direito, eu e a minha ansiedade com medo de fazer tudo errado, peguei lá, abri o documento que o meu chefe tinha me mandado, falei, vou mandar imprimir. Mandei imprimir preto e branco lá, falei assim, vou botar preto e branco pra economizar tinta, né, essas coisas assim. E eram cerca de 100, 150 páginas, esse documento. Quando eu fui perceber, na verdade não fui eu que percebi, tinha uma pessoa lá na assessoria que passou e falou assim, nossa, quem tá imprimindo um documento tão grande, né? Aí eu falei assim, não, meu chefe pediu e tudo mais. Só que eu tinha mandado imprimir só a frente, eu não tinha apertado o botão da impressora para imprimir frente e verso. Agora você imagina 150 páginas ao invés de 75, que era o que era para ser sendo frente e verso. E eu fiquei um pouco assim com vergonha, mas no final das contas eu imprimi lá, não tinha mais como parar a impressora depois que eu vi o estrago que eu já tinha feito. Meu chefe chegou, eu falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, super com vergonha, né, com a cara querendo enfiar a cara dentro de um saco, mas deu tudo certo, ele entendeu, levou na esportiva, disse as coisas acontecem, é só prestar atenção mais uma vez, na próxima vez que acontecer, mas é isso aí. Mas eu continuei com vergonha e essa situação foi amolecendo assim mais com o tempo mesmo, a convivência, a liberdade que a gente tinha lá, era um ambiente muito maravilhoso. Enfim, mas moral da história. Olhem a impressão antes de imprimir para ver se está frente e verso, se você estiver no trabalho, porque senão você vai gastar mais folhas do que são necessárias. E a gente não fica numa situação muito boa não. Segunda moral da história, converse com seu chefe caso você ache que tenha feito algo errado, algo que não deveria ser feito, para ele ficar sabendo por você e não por terceiros, porque aí é muito pior. Eu sei que é uma situação constrangedora, dá vontade de fugir na hora de contar o que aconteceu, mas é melhor você falar do que outra pessoa falar. Peça desculpas, fale francamente, é assim que a gente aprende. Mas agora vocês já estão aprendendo aqui. Nada de mandar imprimir coisa no trabalho sem ser frente e verso. Última moral da história, não tenha medo de pedir ajuda caso você esteja confuso sobre como usar uma impressora que não é sua, ou como grampear, ou como mandar encadernar um documento que seu chefe mandou. Ai meu Deus, eu não sei, acabei de chegar aqui, tô perdida, vou chorar, vou pro banheiro, vou me desesperar. Não tenha medo de pedir ajuda, você tá lá pra aprender e é assim que as coisas funcionam. É melhor você aprender agora pra ir aprimorando no futuro do que deixar isso passar e virar uma bola de neve e depois a gente não conseguir mais controlar. Dicas extras, vou contar pra vocês 3 situações que não aconteceram exatamente comigo, mas que eu presenciei e que eu acho que são dicas importantes pra gente ter em mente nesse mundo de relações internacionais. Primeiro, entenda os fatores culturais e preste muita atenção quando você está se relacionando com outra pessoa, independente se for alguém de alta autoridade ou pessoas normais, civis, mas que venham de culturas diferentes. A gente brasileiro tem uma mania muito grande de apertar, abraçar e essas coisas muito corpo a corpo e nem todos os lugares são assim. Eu participei de uma palestra que eu me lembro que no fim da palestra todo mundo foi falar, eu lembro que era um embaixador asiático, não sei de que país, mas era de algum país da Ásia. E aí todo mundo queria falar com ele, tirar foto e tal, e o povo agarrando o homem, não agarrando literalmente, tipo, ai meu Deus, vem cá me dar os beijos, mas de passar o braço por trás e o cara assim, parado, só com a mão assim, ó. Mas é porque isso não é comum, por exemplo, não é a mesma relação que a gente tem aqui no Brasil, de muito corpo a corpo, como eu disse. Então, esteja atentos aos fatores culturais e respeite o espaço do outro. Última questão, perguntas em palestras. Você pode estar participando de um evento, de uma palestra, que seja, e você quer fazer uma pergunta ou mostrar o seu posicionamento. Tem algumas coisas que eu acho que são muito importantes e devem ser levadas em consideração. Sempre se apresente, fala seu nome, a universidade onde você o semestre que você está. E, na hora de falar a sua pergunta de fato, eu acho que antes da gente levantar a mão e tudo mais,
vale a pena você rascunhar as coisas que você quer falar. Às vezes, quando a gente só tem uma ideia solta na cabeça, fica difícil formular na hora que a gente vai falar e colocar pra fora. Então, escreve no papel ou no bloco de notas do celular como você quer estruturar a sua pergunta mais ou menos. Não precisa ler, mas tendo essa estrutura de o que você vai falar, os pontos focais que você vai falar, ajuda a você não ficar meia hora fazendo uma pergunta que era pra ser super rápida e pontual e a não falar besteira, porque a gente tem um pouco mais de restrição, você sabe o que você tem que perguntar e pronto. Outra questão, se no meio da sua pergunta você quer argumentar sobre algo histórico ou algum fato, tome muito cuidado, pesquise antes de falar isso. Eu digo isso da questão de pesquisar antes da gente falar sobre dados históricos, econômicos ou qualquer coisa que seja, porque eu participei de um evento, era com uma pesquisadora que lidava com a questão a relação entre Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos, China, enfim, tanto relação comercial como políticas, econômicas que fosse. E aí a menina levantou e falou, eu não me lembro bem o que ela falou, eu sei que ela falou tipo assim, o Brasil é o primeiro país que exporta para os Estados Unidos, e não era, na situação que ela colocou, era algum produto de exportação específico. E aí, na hora que ela terminou a pergunta, a mulher que estava lá dando a palestra, né, pesquisadora, falou assim, olha, você está errada. Então, é um erro que a gente pode evitar. São coisas pequenas, mas que podem evitar micos ou situações constrangedoras, então pesquise muito antes de falar algo específico. Enfim, é isso. Finalizamos o vídeo por aqui. Deixa aqui nos comentários se você já passou por alguma situação constrangedora nesse curso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira a evitar que vocês passem por situações constrangedoras como as que eu passei. A gente aprende muito com isso, mas eu acho que quanto menos a gente puder passar, melhor. É isso então, se inscreve no canal para os próximos vídeos. Quinta-feira a gente tá aqui de novo, com vídeo normal às 18 horas. Se inscreve no canal, segue nas redes sociais que eu sempre posto as novidades por lá primeiro. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!